Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galerinha. Boa noite, boa noite. Vamos animar que vai começar o nosso sexto. O pessoal já tá falando aí que hoje é um dia com muita aula de exata. Então, é pra gente animar, pra você já chegar no final da tua sexta-feira e falar, pô, valeu, valeu. Essa testa oleosa não é à toa. Isso é um sinal de que as coisas vão dar certo. Beleza, galerinha? Boa noite a todos, tá? E aí? Oi, gente! Luana, eu vi que você me chamou aí, mas eu vi você falando que não ia aguentar a aula hoje, tá? Tá bom? Então vamos começar a brincadeira, vamos começar com progressão geométrica, a parte de soma dos termos de uma PG, tá bom? E pra gente falar da soma dos termos da PG, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre o que é uma progressão geométrica. Então a gente vai fazer um breve resumo, tá? Aquele cenas dos capítulos anteriores. Sabe quando tu tá vendo uma série, Renan? Aí vem aquele previously. Então, a gente vai falar rapidinho do que tinha antes. E aí a gente entra já. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai demonstrar a soma dos termos da PG. Punch, eu não gosto da demonstração. Tudo bem, foca na fórmula. Punch, eu adoro a demonstração. Então vem comigo que a gente vai matar isso agora. Então, pra gente falar um pouquinho, vamos lá, Renan. Vamos começar, que agora, ó, sexta-feira, aquele momentinho que todo mundo adora, aulinha de matemática. Então, progressão geométrica, tá? Só pra gente dar um breve resumo, tá? Vamos começar, em vez da gente sair falando tecnicamente A1, A2, razão, vamos começar já falando com o número direto, porque de repente com o número é muito mais fácil da gente visualizar as coisas do que simplesmente só sair tacando fórmula, né? Sair tacando letra. Daqui a pouco vai parecer uma aula de redação. Então vamos começar o seguinte. Vamos imaginar uma progressão geométrica com os seguintes termos, tá? 2, 6, 18, 54. E por enquanto vamos parar ela aqui. 4 termos, tá? Isso daí, ela é uma sequência, beleza? Que ela tem uma lei de formação, tá? A gente tem como chegar num termo geral dessa sequência. Se a gente reparar de um termo para o outro, a gente está multiplicando, tá bom? Por 3, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem que o nosso primeiro termo é igual a 2. A gente tem que o nosso segundo termo vai ser 6. A gente vai ter que o nosso terceiro termo vai ser 18. E a gente vai ter ali o nosso quarto termo como sendo 50.
e 4, tá? Só que além disso, vamos pensar um pouquinho no que a gente está visualizando ali na nossa sequência, beleza? Partindo do primeiro termo, a gente consegue ver que o segundo termo nada mais é do que o primeiro, que era 2, multiplicado por 3. Certo? A gente consegue ver que o terceiro termo, ó, para chegar do primeiro para o terceiro termo, a gente multiplicou 3 duas vezes. Então, 2 vezes 3 vezes 3, né? Vamos melhorar isso? E já vamos botar aqui 3 ao quadrado. Então, o nosso quarto termo, de novo, ó, multiplicou por 3. 1, 2, 3 vezes. Então, 3 ao cubo. Agora, imagina que a gente queira aumentar a quantidade de termos dessa sequência. Então, vamos chegar, por exemplo, no termo de posição n, que a gente carinhosamente chama de enésimo termo. Vou escrever ainda assim, para você ficar mais familiarizado, se sentir mais em casa com isso, tá? O enésimo termo, a gente carinhosamente, agora sim vamos começar a brincadeira, chamar de AN. Repara que todos eles começam com o primeiro termo, ó. Todos eles começam com o primeiro termo. Então não foge disso. Já começa com o primeiro termo, tá bom? Já começa com o primeiro termo. Agora, todos eles estão multiplicando por 3 elevado a alguma coisa. Tá bom? Todos eles estão multiplicando por 3 elevado a alguma coisa. Só que, vamos prestar atenção. Aqui, que o expoente não está escrito, o expoente é 1. Então, a gente pode ter a relação, ó, segundo termo, expoente 1. Terceiro termo, expoente 2. Quarto termo, expoente 3. Então, o expoente é uma unidade a menos do que a posição desse termo. Se fosse quinto termo, o expoente seria 4. Se fosse sexto termo, o expoente seria 5. Como é n, a gente vai colocar o expoente como n menos 1. Agora vamos nomear os caras que a gente tem aqui, tá? A gente chega então que a n vai ser igual. O 2 é quem? O primeiro termo. O primeiro termo, lembra que a gente carinhosamente dá o apelido dele de A1. Então, primeiro termo, A1. Vezes 3. Quem é o 3? A razão. Como é que a gente chama a razão numa progressão geométrica? De quê? Punch, por que a gente chama a razão de quê? Só para lembrar, na progressão geométrica, para a gente calcular a razão, a gente pega um termo qualquer e divide pelo termo anterior. Tá? Então, por exemplo, o terceiro termo dividido pelo segundo. Por exemplo, o segundo termo e divide pelo primeiro. Como isso aqui é uma divisão, lembra? Dividendo, divisor, resto. E a resposta que a gente encontra é o quociente. Quociente é a resposta da divisão, por isso a razão se chama Q. Então aqui Q elevado a n menos 1. Tá? Esse cara daqui é o nosso termo geral da progressão geométrica. Termo geral da progressão geométrica. Tá bom? Espero que todo mundo esteja entendendo aí, esteja tudo. Sim, tio Glau Glau tá dodói. Tá dodói. Tá? Então a gente tem isso daí. Beleza? Vamos seguir a brincadeira? Seguindo a nossa brincadeira, a gente já falou como se calcula a razão, tá? A gente já tem o termo geral. Agora, como a gente vai partir para a soma dos termos? Vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente já sair colocando a fórmula, vamos começar pensando numa PG pequena, que a gente consiga trabalhar. Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo de uma PG. O verde não aparece tão bem, né, Renanzinho?
Vamos pro laranja. Vamos botar aqui um exemplo. Imagina uma progressão geométrica com A1, A2 e A3. Só quero 3 termos. Como é que a gente poderia chegar na soma dos 3 termos dessa PG? Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que a soma desses 3 termos, por isso que a gente bota o 3 aqui, são 3 termos, vai ser A1 mais A2 mais A3. Correto? Agora só um detalhe. Se a gente pegar esse cara daqui, tá? Esse cara daqui, todo, e multiplicar toda essa equação pela razão. Vou dizer o verde agora para ficar clarinho mesmo. Se a gente multiplicar todo esse cara pela razão, a gente tem Q vezes a soma dos 3 termos é igual a... O Q vai multiplicar todo mundo, ó. A1 vezes a razão mais A2 vezes a razão mais A3 vezes a razão. Tá? Vou escrever a nossa equação original, a que a gente tinha antes, aqui embaixo. Ó. A1 mais A2 mais A3. Certo? Nessa brincadeira pode não parecer, o que a gente criou foi um sistema. E a gente pode resolver esse sistema subtraindo essas 2 equações. Subtraindo essas 2 equações, o que vai acontecer? Antes do igual, vai continuar estranho. Tá? Q vezes S3 menos o S3. Lembrando que S3 é a soma dos 3 termos. Igual a... Agora vamos para o detalhe. Tá? Vamos para o detalhe. A1 vezes a razão, esse cara daqui, A1 vezes a razão, é o segundo termo. Segundo termo menos o segundo termo, ih, rapaz, se anulam. A2 vezes a razão é o terceiro termo. Terceiro termo menos o terceiro termo, vai embora. Quem sobra para você? A3 vezes a razão menos o A1. Tá? Agora que vem a grande parada. Vamos lembrar o que seria o A3. O A3, usando o nosso termo geral, a gente tem que o A3, ele é o A1 vezes Q ao quadrado. Então a gente vai substituir esse A3 por A1 vezes Q ao quadrado. Além disso, repara bem aqui, ó. Tem uma subtração. Tem S3 e tem S3. A gente já pode adiantar e colocar S3 em evidência. Colocando em evidência, sobra Q menos 1. Tá? Q menos 1. Substituindo ali o A3 pelo termo geral, a gente vai ter A1 vezes Q ao quadrado, que multiplica aqui, menos A1. Prometo que está acabando, tá, aluno? Tá bom? Prometo que está acabando. Agora, pô, ficou bem torto, né, Renato? Nem para me avisar, né? Tu sabe que eu tenho toque com isso. Fico tristão. Produto de potências de mesma base. O Renan não tá nem aí para mim, cara. O Renan já foi mais meu amigo. Produto de... Sexta-feira, meu camarada, uma hora dessa, você quer bater papo? Produto de potências de mesma base. Você mantém a base e
soma os expoentes. Então, a gente tem aqui que S3, que multiplica Q menos 1, é igual a A1 vezes Q ao cubo menos A1. Tá? Esse é o problema de ser alto. Vou escrever embaixo, vai ficando cada vez pior. O que a gente faz? Primeiro, aqui temos a outra notícia boa. Podemos colocar A1 como fator comum em evidência. Podemos colocar, então, o A1 como fator comum em evidência. Então, só me ajeitar aqui para ver se eu consigo diminuir os problemas. Botando o A1 em evidência, A1 que multiplica Q ao cubo menos 1. Certo? Esse cara todo aqui está multiplicando com S3. Esse cara todo aqui. Então, a gente passa ele dividindo. Se ele vai vir dividindo, vai ficar Q menos 1. Só que quem sobrou sozinho desse lado agora? O S3. Então, repara que você conseguiu encontrar uma fórmula para a soma dos três termos da PG. Punch, entendi. Beleza. E agora, e se tiver mais termos, eu vou ter que fazer isso toda hora? Não. Vamos usar a lógica aqui. Era a soma dos três termos, né? Qual é o expoente do nosso quê? 3. Se quisesse a soma dos quatro termos, o que ia mudar? Só o expoente. A1, que multiplica Q elevado à quarta menos 1 sobre Q menos 1. Entendi. Então, só vai mudar o expoente de acordo com a quantidade de termos que a gente tiver na nossa progressão. Tá. E a gente tem como generalizar isso? Tem. A gente vai generalizar isso aí usando, em vez de 4 ou 3, soma dos n termos. E aí a gente tem que isso vai ser A1 que multiplica Q elevado a n menos 1. Sempre a quantidade de termos vai ser o expoente da razão, tá? Sobre Q menos 1. Agora sim, chegamos na nossa fórmula. Tá? Chegamos na nossa fórmula. Falta colocar a segunda fórmula da soma, porque a dedução dele foi somente com uma das fórmulas. Por que acontece? A gente tem a soma dos infinitos termos. Repara que a gente ali está limitando a quantidade de termos. A segunda fórmula é de infinitos termos, mas já que tu soltou o spoiler, eu já liberei o comercial. Tá? Tá? Isso daí a gente só foi chegando na fórmula no passo a passo. Só que só um detalhe. Vamos ser sinceros aqui, vamos jogar limpo um com o outro. Se tenho 3 termos. Fala comigo, Renan. Se tem 3 termos, tu vai jogar uma fórmula desse tamanho ou tu vai somar normal? Tu não vai armar a continha ali e somar? Se a quantidade de termos for pequena, você não precisa perder esse tempo todo nessa brincadeira para você ficar somando. Você aproveita e faz 5 termos, dá. 6 termos, dependendo dos 6 termos, dá. Agora, antes da gente seguir,
Tira o seu print. Lembra de tirar o print. Print foi maravilhoso, né? O pessoal está confuso com a armação aí de como chega a fórmula. É mais fácil decorar a fórmula, né? Aí é mais fácil lembrar da fórmula. Inclusive, eu vou deixar no quadro o tempo inteiro a da soma e o do termo geral, à medida que a gente for seguindo a aula. Isso sempre vai ficar ali no quadro, tá? Pra galera não se perder. O que a gente está fazendo? A gente está demonstrando, né? E aí, a demonstração... Tem alguém que rachou a cuca para chegar nessa fórmula, né? Teve alguém que chegou e falou assim, e se eu fizer isso? Isso já existia? Já existia, mas descobriram a fórmula. Que nem a gravidade, né, Renan? Não é porque descobriram ela num certo ano que as coisas não estavam caindo no chão antes. Mas já caiu. Gente. Como eu disse, eu vou deixar sempre aqui no canto, tá? As fórmulas que a gente está usando em progressão geométrica. Tá? Vamos botar ali e deixar fixo. Nesse tempo e no próximo, o termo geral e a soma dos termos. Então, ó, para você não se perder, estamos em progressão geométrica, conhecida carinhosamente como PG. Tá? Lembrando que, ó, começando aqui pelo basicão, ó, a razão é um termo qualquer dividido pelo seu antecessor. Beleza? O nosso termo geral, isso aqui é o cálculo da razão, tá? Então a gente tem aqui a razão da nossa PG. Tô botando em azul o que foi já da última aula, tá? Para você aí lembrar que o azul é a revisão. Termo geral, AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N, menos 1. Então a gente tem aqui o nosso termo geral. E aí agora a gente tem, agora eu vou até separar ali, tá? Para ficar mais organizadinho. A soma dos N termos. A soma dos N termos a gente acabou de ver. Que é Sn é igual a A1. Sn é igual a A1. Esse meu 1 aqui, eu tenho que parar de botar esse pezinho dele. Que sempre, quando eu boto pequeno, ele fica parecendo um triângulo. Q elevado a N menos 1. Agora, meu Q está aqui, sufocado. Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Acabei de falar e lá vou eu botando o pezinho no 1 de novo. Soma dos N termos. Então, antes da gente seguir para os infinitos termos, tá? Antes da gente seguir para os infinitos termos, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver um exemplo? Vamos lá, Renan? Vamos lá? A gente tem aqui, por incrível que parível, né? É a mesma PG que a gente estava usando. Muita coincidência. Só que agora imagina, ele quer a soma dos 10 primeiros termos, tá?
Soma dos 10 primeiros termos. Érica, pode só usar a fórmula, tá? Tanto que eu coloquei ela agora ali em separado, pra gente ver que a gente vai chegar direto usando só a fórmula. Vamos ver aqui no exemplo. Então tá lá, 2, 6, 18, 54. É aquela nossa PG que a gente estava trabalhando antes, tá? Ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Vamos escrever ali a PG de novo? 2, 6, 18. E essa brincadeira até o 10º termo, tá? Já vou deixar aqui indicado, a 10. Ele quer a soma desses 10 termos. Ora, a brincadeira já pode começar tranquila. A gente sabe quem é a razão, que é 3. Beleza? A gente sabe quem é o primeiro termo, que é 2. A gente sabe a quantidade de termos, que são 10. Repara que pela fórmula eu preciso do primeiro termo, da razão e da quantidade de termos. Não preciso de mais nada. Logo, tudo que a gente precisa já está na nossa mão. Tá? Punch, eu não sei por que a sua razão deu 3. Simples, ó. Para achar que a razão é 3, a gente chega aqui e divide um termo pelo seu anterior. 6 divididos por 2, que dá 3. Tá? Então assim a gente chega na nossa razão. Com isso, vamos direto para a fórmula. Vou nem escrever a fórmula de novo, né, que ela está aqui no quadro já o tempo inteiro. Não faz muito sentido. Se vocês vissem a minha organização aqui com os pilões, tá maravilhosa. Então, ó, direto, hein? Se eu quero a soma dos 10 termos, então a gente quer aquele carro, lembra, Renan? S10? Não. S10. Saiu. Eu acho que saiu. Então vamos lá. Já vou te responder, José. A1, que são 2, que multiplica Q 3 elevado a N, 10, menos 1, sobre Q, que são 3, menos 1. E aí, a soma dos 10 termos, a gente vai ter o quê? Repara que 3 menos 1 dá 2. Então, por enquanto, a gente tem 2 que multiplica. Só repetindo, hein? 3 elevado a 10 menos 1. 3 menos 1, agora sim, ó. 2. Ora, esse 2 está multiplicando todo mundo e tem um 2 aqui dividindo. O que a gente já chega e faz, ó? Vamos ver se vocês lembram aquele vai, toma. Aquele meme é muito bom, cara. A única diferença é que aqui não vai dar 0, né? Isso vai dar 3 elevado a 10 menos 1. Punch, quanto dá isso? De cabeça, menor ideia. Preciso resolver isso? Só se é questão de pedir, tá? Mas por motivos de sanidade mental, a gente vai deixar indicado. Tá bom? Essa é a soma dos 10 termos. Repara, respondendo a pergunta aqui, foi a Érica que falou, né? A de cima, que... precisava fazer aqueles cálculos todos? Não. A gente tendo a fórmula, ó, usou a fórmula, usamos, simplificamos, acabamos. 3 passos. Acabou. Tá bom? Bem lembrado, hein, Bruno? Ó, o João Vitor falou que dá 59.048. Tá bom? Por enquanto eu vou acreditar em você. Agora, José, professor, todo gráfico de uma PA é constante? Não é constante. Ela é crescente ou decrescente de maneira linear. Ele é um gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Ele é um gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma PG é uma exponencial? Perfeito. O gráfico de uma PG é uma exponencial. O gráfico de uma progressão aritmética é o gráfico da função do primeiro grau. Tá bom? Então ele é uma reta crescente ou decrescente, exceto se a gente tiver, obviamente, a PA constante, que aí
o gráfico é constante da mesma forma. Se a gente tiver uma PG constante, o gráfico também vai ser constante. Beleza? Não, imagina pedir para fazer a conta. Seria... Que isso, Ash? Não é aula de geografia, mas olha só. Não acredito em você, João. Não tô... Não é zoeira, não. Eu realmente acredito. Ele não acredita que a gente acredita nele, não. Tá? Acho que é bom para tirar o print, né? Que eu apago ali, que é, como esse pedaço aqui eu vou deixar. Então, como a gente vai usar sempre aquilo ali. Tira o print aí. Não esquece, ó. Me marca pro Enem e marca o Renan. Isso daí é... Ó. Cara, te falar, nem eu tenho Instagram do Renan. Nem eu. Acho que no dia que eu tiver, eu jogo aqui. O Renan, eu. Não tô há tanto tempo, né, Renan? Mas eu só vi o Renan aparecer na câmera uma vez. E foram exatos 2 segundos. Mas teve que ter uma comoção nacional. Não foi assim a troco de nada. Tá? Só na aula. Pancho, se você ama seus alunos, manda beijo. Um beijo, mas é que eu geralmente mando beijo no final, né? Eu não sei o Insta do Renan, vocês não estão entendendo. Eu realmente não sei. Eu realmente não tenho o Renan no meu Instagram. Eu realmente não tenho. E o Renan é tão meu amigo que nem ele me adicionou. Eu boto meu Instagram todo dia aqui. Carente, cara. Vou procurar você. Vou te procurar. Quem me achou foi Tiaguinho. Pô, Tiago? Quem é Tiago, cara? Aí quando eu abri e vi a foto, falei, Tiago. Insta dele não tem. Renan é low profile. O Renan, ele vive uma vida simples, né, Renan? Sem muitas coisas. Então agora vamos... Sem muitas coisas assim de ficar divulgando. Sem exagero. É. O Renan é um homem que gosta das coisas simples. Tá? Vamos aqui. Como a questão pediria para calcular? Olha aí. Exatamente a sua dúvida, Agatha. Apareceu na sua frente como questão número 1. Vamos ver aqui. Uma clínica de emagrecimento desafiou os seus pacientes, um de cada vez, a perderem juntos um total de 1.023 quilogramas. Olha a brincadeira. 1.023 quilogramas. O primeiro paciente emagreceu 1 quilo. Já ajudou a galera no total. O segundo emagreceu 2, o terceiro 4 e assim sucessivamente. Já presta atenção na brincadeira. Ele pergunta quantos pacientes participaram do desafio. Diferente dele te pedir a soma, ele te deu a soma. 1.023 desafiou a perderem juntos. Juntos, então, você está somando todos os pacientes. Tá bom? Agora... Você tem a soma. O que mais que você tem? Primeiro termo? Tem 1 quilo. Segundo termo? 2 quilos. Terceiro termo? 4 quilos. Sabendo disso, o que você tem? A razão. A fórmula da soma, vem aqui, Renan, por favor. A fórmula da soma, a gente tem a soma, primeiro termo, razão e quantidade. Tem esses 4 caras. Pelo menos um você não vai ter para ter que calcular alguma coisa. O primeiro termo ele te deu. A soma ele te deu. 2. A razão a gente acha. 3. Quem é que falta? O N. Quem é que ele quer? O número de quantidade de pacientes. Então vamos lá. Se ele te deu que a soma, vou botar ali bonitinho para você saber, que é a questão 1. Tá? Questão 1. A gente vai fazer aqui a questão 1. Os dados que a gente tem, a soma dos termos é igual a 1.023. Certo? A progressão que a gente tem é 1, 2, 4 e assim por diante. Então, repara que a gente já consegue visualizar o primeiro termo, que vale 1.
E repara que de um para o outro está dobrando, né? Do 1 para o 2 você multiplicou por 2, do 2 para o 4 você multiplicou por 2. Então a nossa razão é igual a 2. Tendo o primeiro termo, tendo a razão e tendo a soma, vamos direto para o que a fórmula nos diz, tá? Vamos direto para o que a fórmula nos diz. Então aqui. A gente vai ter, ó, seguindo a fórmula, soma, temos 1023. É igual a A1, temos 1. Que multiplica, que temos 2. Elevado a n, não temos. Então tá ali o n. Menos 1 sobre que temos menos 1. 2 menos 1 é 1. Então esse denominador é de boa pra gente. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, ó. Vai ficar pra gente só o 2 elevado a n menos 1. Recapitulando por quê? 1 vezes 2n menos 1, lembra que 1 é elemento neutro da multiplicação. Se o 1 é elemento neutro da multiplicação, todo número multiplicado por ele dá ele mesmo. Repara, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4. 2n menos 2 elevado a n menos 1 vezes 1 dá 2 elevado a n menos 1. Show. Denominador, 2 menos 1 dá 1. Denominador 1 a gente não precisa escrever, né? Se torna um número inteiro. No nosso caso ali. Agora começa o término da questão. Passou o menos 1 para lá. Passando o menos 1 para lá, a gente vai ficar com ele somando 1023 mais 1 é igual a 2 elevado a n. 1023 mais 1, conhecido carinhosamente como 1024, é igual a 2 elevado a n. Certo? Gente, como é que eu resolvo isso? Renan é igual 1 na multiplicação. Tu leu, né? Não fui eu que falei, hein, Renan? Depois tu não veio dizer. Ah! Domingo, hein, Renan? Não, futebol não, cara. Não pode outra coisa. Ah, tava maneiro quando o teu time ganhou do meu, né? Isso tava maneiro. 1024. 1024, se a gente não sabe o que vai fazer agora, a gente vai decompor em fatores primos. Eu vou usar aqui como rascunho, tá? Para no seu print a gente apagar depois, para não ficar... N é a quantidade de termos, tá? 1024. Dá para dividir por 2, 512. 2, 256. 2, 128. 2, 64. 2, 32. 2, 16. 2, está bem repetitivo, né? 8, 2, 4, mais uma vez, 2, 2 e fecha 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1024, então, é 2 elevado a décima. Então, esse cara daqui vale 2 elevado a décima. 2 elevado a décima, então, é igual a 2 elevado a n. Já dá para descobrir quanto dá n? Hein? Sabe dizer, Renan? Quanto vai dar n? 10? É 10, pode falar alto, Renan, confia. Renan fica com vergonha, gente. Aí eu fico perturbando ele. Eu acho que eu sou o cara que mais perturba o Renan aqui na gravação. Então, o número de termos é igual a 10. Quem era o número de termos? O número de pessoas que participaram. Tá? Do desafio, não era um desafio de emagrecimento. Deixa eu só voltar lá pra gente ver se tem letra. E não é que tem, ó.
Quantos pacientes participaram do desafio? 10. Letra C. Tá? C de cebolinha. Cebola! Vamos lá. Tá bom, pessoal? Vou só apagar essa fatoração aqui, pro teu print ficar bonito, tá? Tira o print aí. Vou aparecer no teu print, ó. Beleza, pessoal? Então é isso, daqui a pouco a gente está de volta. Vai lá, pega um café, pega um lanche, pega a sua janta e daqui a pouco a gente está de volta para mais número, para mais matemática e continuar esse finalzinho de PG. Um beijo, tchau, tchau, fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.